pronto? Nós vamos brincar hoje. Você acha que não é? Gente, vocês sabem que eu sou muito criterioso com as coisas de Deus, né? Eu tenho muito cuidado em dizer, eu senti de Deus, Deus me falou, né? Eu sou meio bem criterioso nisso. E eu confesso para vocês que a mensagem que eu vou pregar hoje não era essa. Mas ontem à noite eu sonhei com essa mensagem. Eu já tinha pregado ela aqui, mas eu sonhei que eu ia pregar numa igreja, que eu vou pregar mesmo na igreja no domingo que vem, e que eu tinha preparado, inclusive eu tinha falado com a minha esposa, a mensagem que eu ia pregar lá sobre o deserto. Mas eu chegava lá e falava assim, olha, não, Deus falou que eu tenho que pregar sobre isso. Jesus não desistiu de você. Então, pensando nisso, eu resolvi pregar para vocês essa mensagem, que eu já preguei, mas sempre tem coisas novas, né? Abram suas Bíblias em João, capítulo 21, versículo 14, mas deixa aberto que a gente vai trabalhar bastante no versículo 20. E como eu disse, o título dessa mensagem é Jesus não desistiu de você. Vou repetir. Jesus não desistiu de você. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14, diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Há um tempo atrás, que eu frequentava já a Igreja Batista de Vila Joaquim. Não era pastor, embora fosse líder da igreja, né? Fosse vice-coordenador. Essa palavra me veio na mente uma vez, assim num momento de descontração, de oração com um grupo, e me veio isso. Essa já é a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressurreto. E eu compartilhei esse texto, e tinha um rapaz que era até policial, pois foi delegado, agora já está na glória. Ele falou, olha, Deus falou comigo através dessa palavra. E eu vi, realmente tinha sido coisa de Deus. E esse texto, sempre que eu lembro, eu penso a respeito disso. E eu fico admirado com esse texto, porque Jesus havia ressuscitado, como ele diz, e aparecido ao grupo dos discípulos em duas ocasiões anteriores, porque fala, essa já era a terceira vez. Se é a terceira vez, ele já havia aparecido em duas ocasiões anteriores. E o Evangelho de João relata essas duas ocasiões, né? Então, e agora ele aparece pela terceira vez. Isso nos mostra, de um lado, que vemos uma espécie da letargia dos discípulos, e do outro lado, a perseverança de Jesus, de não desistir deles, a despeito da atitude que eles estavam cometendo. Se observarmos o contexto, como eu falei, verificaremos que outras duas ocasiões em que Jesus aparece a esses discípulos se encontram no capítulo 20 de João. E como a gente sabe, né, o Evangelho não foi escrito assim, olha, escreve aí o capítulo 20, depois no versículo capítulo 21, não. Foi escrito de maneira simultânea, né, de maneira progressiva. Então, acaba o capítulo 20, Jesus aparece duas vezes para os discípulos e aparece essa terceira vez. E o interessante é que cada uma dessas ocasiões que Jesus aparece, ele trata com os discípulos. E vocês conhecem o contexto. Esses discípulos passaram praticamente 3 anos e meio, quase que 24 horas diárias com Jesus. Foram orientados, foram ensinados, foram tocados, foram trabalhados. Jesus havia dito para eles que a morte deles seria necessária, mas parece que eles, a despeito de tudo isso, deu um branco, deu uma amnésia, eles esquecem de tudo isso. Jesus morre e ressuscita, e eles estão lá trancados, com medo das coisas que tinham acontecido, porque Jesus tinha sido morto pelos líderes religiosos, e eles agora estão acreditando que eles seriam as próximas vítimas. Mas em meio a esse medo, essa solidão, essa vida de estarem isolados, trancados, eles esquecem de tudo que Jesus tinha feito e ensinado
na vida deles. Mas a despeito de tudo isso, nós podemos perceber que Jesus ainda não tinha desistido deles. E eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você fez, né? Não importa se o seu coração está aí como um freezer gelado, duro, eu quero dizer que Jesus ainda não desistiu de você e jamais vai desistir, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você, como Ele quis para os discípulos. Mas vamos ver no desenrolar como que foi as aparições. A primeira aparição de Jesus para os discípulos depois de ressurreto está em João capítulo 20, versículo 19 a 23, que diz o seguinte: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, olha lá, gente, domingo, como hoje, à tarde, né? Estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Olha que coisa linda. Jesus dá uma nova oportunidade para eles, mostra que não desiste. Jesus não chega lá, não passa um sermão, não dá uma dura neles. Jesus trata exatamente no âmago da questão e ainda restitui eles ao ministério. Olha, ele diz aqui, né? Que se você entender, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus está dizendo: eu não desisti de vocês, vocês são queridos, continuam sendo meus discípulos. E eu acredito que vocês têm potencial para exercer o ministério de vocês. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Olha que coisa, gente. Que responsabilidade, que amor. Então, nessa primeira aparição, primeiramente Jesus lidou com o isolamento dos discípulos. Veja que o versículo 19, parte B, fala que as portas estavam trancadas onde os discípulos estavam. Eles estavam isolados, afastado de tudo e de todos. E Jesus lida com esse isolamento dos discípulos, se fazendo presente. Jesus se pôs no meio deles. Olha que coisa bonita você reviver essa cena. Eles trancaram com medo, se isolaram, haviam desistido, e aí Jesus simplesmente aparece no meio deles para surpresa. E eu quero dizer para você que não existem portas trancadas por Senhor. Não existe coração duro que o Senhor não possa amolecer. E para esse isolamento espiritual, Jesus cura isso se fazendo presente. E eu quero dizer para você que Jesus se faz presente na sua vida, porque Ele não desistiu de você. Mesmo que você se isole, que você se tranque por dentro, que se afaste, Jesus está lá do seu lado, esperando uma oportunidade para chegar e dizer: paz seja com você. Então Jesus lida com o isolamento se fazendo presente. Mas esse isolamento dos discípulos era fruto do medo. Eles estavam com medo. Veja o versículo 19. Eles estavam trancados com medo dos judeus. E como é que Jesus lidou nessa questão do medo que imperava a mente e o coração dos discípulos? Jesus lida com medo oferecendo sua paz. Ele chega: vocês estão com medo? Paz seja com vocês. Descanse, sossegue, deixe o medo para fora, deixe que a minha paz entre na sua mente e no seu coração. Essa paz de Deus que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Os discípulos estavam com medo, Jesus aparece e fala: paz seja com vocês. Jesus lida com o isolamento, Jesus lida com o medo dos discípulos nessa primeira aparição, mas também lida com a tristeza dos discípulos. Eles estavam tristes: o nosso mestre morreu, o nosso projeto acabou, estamos aqui, a tristeza tomou conta deles.
E olha, veja como a coisa acontece. Quando o crente se isola, o medo toma conta, a tristeza toma conta. Mas isso não é o fim. Jesus vem trabalhar com isso. Ele trabalha com o isolamento, ele trabalha com o medo e trabalha com a tristeza. E como é que Jesus lidou? Veja que o versículo 20 fala que eles se alegraram ao verem o Senhor. A presença de Jesus trouxe alegria para eles. Por isso que é importante a gente cultuar. Não quer dizer que Jesus só está presente na igreja, não. Mas aqui é aquele ambiente favorável da gente receber o calor dos irmãos e sentir a presença do Espírito Santo. E isso traz alegria. Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o Senhor está presente, ali há alegria. Jesus se fez presente e a tristeza foi embora. Jesus lida com a tristeza dos discípulos, se mostrando ressurreto e glorificado. Ele mostrou as mãos e os lados. Não fique triste, eu não estou morto, eu ressuscitei, estou aqui com o corpo glorificado. Aquele corpo glorificado de atravessar as paredes, gente, que não há porta, não há ferrolho que impeça o mover de Jesus. Esse corpo glorificado que Jesus apareceu, que nós receberemos também, sem mais dor, sem mais tristeza, sem mais sujeito à morte. Jesus lida com a tristeza, se mostrando vivo, ressurreto e glorificado. E ele lida também com os desânimos. Os discípulos estavam isolados, com medo, tristes e desanimados. E como é que Jesus lida com o desânimo dos discípulos? Veja que no versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Como é que Jesus lida com o desânimo dos discípulos? Conferindo a eles um novo comissionamento. Jesus está dizendo, eu chamei vocês no passado, tirei vocês, algum de vocês que eram pescadores de peixe e transformei em pescadores de homem. E agora vocês pararam, mas eu não desisti. Olha, eu estou comissionando vocês de novo. Assim como o Pai me enviou, eu envio. Isso aqui é uma coisa fantástica, gente. Jesus sabia que a letargia, né? Os discípulos estavam parados, ociosos. Isso só iria ser curado através de uma terapia ocupacional. Eles precisavam se ocupar. E Jesus está dizendo, vocês foram trabalhados, vocês foram treinados. E assim como o Pai me enviou aqui nesse mundo, eu estou enviando vocês. Então Jesus faz um novo comissionamento aos discípulos. Que coisa maravilhosa. Ele comissiona os discípulos, ele lida com o desânimo dos discípulos, conferindo poder. Ele não apenas fala, o Pai me enviou e vocês vão. Mas ele soprou sobre eles o Espírito e disse, recebei o Espírito Santo. Olha, vocês já estavam preparados, mas agora eu vou dar para vocês uma preparação maior. Eu vou dar aqui uma pós-graduação de vocês, para vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo para dar mais poder, para dar mais ânimo, mais força para vocês. Jesus sopra o Espírito Santo. E ele lida com o desânimo dos discípulos também, conferindo autoridade. Ele confere comissionamento, ele confere poder e agora confere autoridade. Ele fala, se de alguns perdoados os pecados, são perdoados. Jesus está dando autoridade para eles, para perdoar os pecados daqueles que se converteram. Jesus lida com o medo, oferecendo sua paz. Mais uma vez ele diz, paz seja convosco. Essa foi a primeira aparição de Jesus ao grupo dos discípulos. Mas olha, nessa primeira aparição tinha um que já era um tanto quanto incrédulo, que não estava lá, Tomé. E aí Jesus aparece para eles uma segunda vez, uma segunda aparição. Está aqui em João capítulo 20, versículo 20 ao versículo 22 ao 29. Ao cair versículo 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos,
não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar, mais uma vez, de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque tu me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Jesus aparece no começo, lida com o isolamento dos discípulos, lida com o medo dos discípulos, lida com o desânimo dos discípulos, lida com a tristeza dos discípulos, mas faltou Tomé. E Jesus podia dizer: olha, Tomé está fora, está descartado, tire ele daqui. Não. Jesus sabia que Tomé também era importante, apesar das suas dúvidas, apesar das suas incredulidades. E Jesus providencia uma nova oportunidade para Tomé. Por quê? Porque Jesus não tinha desistido dos discípulos, porque Jesus não tinha desistido de Tomé, e Jesus não desistiu de você, não desistiu de nós. Ele aparece, e nessa segunda aparição ele lida especificamente com a incredulidade de Tomé. Ele lida com a incredulidade de Tomé, se fazendo presente mais uma vez. Quando o discípulo falou lá, Jesus apareceu, ele falou: opa, não creio, eu preciso ver para crer, né? É a máxima do São Tomé, precisa ver para crer. Então Jesus aparece. Ó, você precisa ver para crer, Tomé? Eu estou aqui. Ele aparece mais uma vez com as portas trancadas. Ele se faz presente. O versículo 26 diz: Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele continua lidando com a incredulidade de Tomé, desfazendo a sua dúvida e a sua incredulidade. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja minhas mãos, chega até a minha mão e põe no meu lado. Tomé, olha, veja, ninguém disse para Jesus, Jesus sabia. Tomé, a sua dúvida é isso? Você quer realmente crer que eu estou vivo? E você só crê se colocar a mão, está aqui meu cravo, coloque o dedo aqui, Tomé. Coloque o dedo no meu lado. Então Jesus lida especificamente com as dúvidas e com as incredulidades de Tomé. Não importa quais são as nossas dúvidas e as nossas incredulidades, Jesus não desiste de nós por isso. E se a gente der a oportunidade, Ele vem lidar e tratar com as nossas dúvidas e com as nossas incredulidades, como Ele tratou com Tomé. E aí Jesus incentiva Tomé a ser crente. Ele não dá uma dura: olha, Tomé, olha, eu esperava isso de Judas, de outro, mas de você não. Jesus não dá uma dura em Tomé, mas ele dá um incentivo a Tomé. Ele fala: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Creia, desenvolva a sua fé. Se envolva para que a sua fé seja desenvolvida. É isso, gente. Jesus lida com a igreja coletivamente, mas Ele lida com cada um de nós também individualmente, porque Ele sabe das nossas necessidades coletivas, mas também das nossas necessidades individuais. Ele aparece para o grupo. Tomé não estava presente. Ele aparece para Tomé. E agora ele vai aparecer a terceira vez para o grupo, mas para lidar com uma pessoa: Pedro. É a terceira aparição de Jesus, que está aqui no capítulo 21 e vai até o versículo 17. Eu não vou ler todo, mas se você prestar atenção, olha como é que começa o capítulo 21. Olha, lembre-se disso. Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles. E agora o que acontece? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos.
E aí, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha aí. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E aí Jesus disse, está vendo? Isso é por causa da incredulidade de vocês, né? Então, olha, esquece. Desistir de vocês, foi isso? Não. Olha o que Jesus disse. Versículo 6, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desceram, desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou. Olha que coisa bonita, como é que se deu essa terceira aparição e o que a gente aprende com isso? Nessa terceira aparição, Jesus lida com a desistência dos discípulos. Se vocês pegarem Lucas capítulo 5, Jesus começa a chamar os discípulos e como é que foi esse início de Jesus arrebanhar os discípulos? Lucas capítulo 5 diz que eles estavam lá no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades também, não é mesmo? E eles foram pescar, não pegaram nada, Jesus mandou eles irem de novo lançar a rede, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, tiveram que chamar outro barco para ajudar, e quando eles chegam ficaram admirados com aquele milagre. E aí Jesus fala assim para eles, de hoje em diante, vocês se tornarão pescadores de homens. E em Lucas 5, versículo 11, maravilhoso, e fala que eles imediatamente, deixando as redes, os seguiram. Foi assim no começo. E agora no final, eles deixaram de seguir Jesus e voltaram para as redes. Deixaram de ser pescadores de homem, desistiram e voltam para ser pescadores de peixe. Mas o que acontece, gente? Homens conhecedores do mar da Galileia, pescadores por profissão e por vida, não pegaram nada. O que isso nos ensina? Que quando a gente se afasta de Jesus, quando a gente abandona o nosso compromisso com Jesus, nós não teremos êxito. Os discípulos não tiveram êxito. Mas mais uma vez Jesus mostra que não desistiu deles. Ele lida com a desistência dos discípulos, mais uma vez aparecendo a eles. Quantas vezes for necessário, Jesus vai se fazer presente na sua vida. Ele lida aparecendo a eles. Ele lida com a desistência dos discípulos, lhes dando orientações. Não passando o sermão, não dando bronca, não disciplinando, não punindo. Eles vão pescar, não pega nada. Jesus podia falar, está vendo que vocês não pegaram nada? Lembra que eu falei que agora vocês seriam pescadores de homem? Jesus não faz isso, Jesus orienta. Volte e joga a rede do lado direito. Olha, gente, aquele mar que não estava para peixe. Os discípulos voltam e Jesus fala, joga do lado direito. Eles jogam e conseguem uma pescaria maravilhosa, milagrosa. 153 grandes peixes.
e fala a quantidade e o peso era tão grande, mas mesmo assim a rede não se rompeu. Era um milagre. Jesus realiza mais um milagre na vida dos discípulos. Jesus lida com a desistência se fazendo presente, ele lida com a desistência dando orientações, ele lida com a desistência realizando um milagre. E olha, esse milagre, gente, foi algo específico. Se você prestar atenção, Jesus recria aquele ambiente onde tudo começou no Mar da Galileia, numa pesca frustrante, que se tornou numa pesca maravilhosa, milagrosa. Agora, Jesus traz eles de volta para reviver o começo. Voltem. Jesus quer que eles façam uma retrospectiva e lembrem de onde tudo começou. Ele leva eles exatamente onde tudo começou. Então, esse milagre recria o ambiente do primeiro chamado de Jesus, lá no Mar da Galileia, de Lucas 5. Este milagre recria a situação do primeiro chamado dos discípulos. Frustração por uma pesca improdutiva, sucedida de uma pesca milagrosa. Esse milagre recria a essência do próprio milagre no primeiro chamado dos discípulos. Uma pesca milagrosa, maravilhosa. Quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente segue as orientações dele, o Senhor entra com providência e realiza milagres na nossa vida. E o maior milagre na vida do cristão, gente, é a presença do Senhor. Não tem milagre maior do que isso. Porque a gente pode ser rico, pode ter saúde, mas não, se não tiver a presença do Senhor, não temos nada. Jesus estava ali presente. E agora Jesus sabia que precisava lidar com a frustração de Pedro. Pedro estava ali. Mas Jesus sabia que havia algo na vida de Pedro que precisava ser tratado. Jesus precisava lidar agora com os sentimentos, com as emoções de Pedro. E ele começa a lidar isso a partir do versículo 15 até o versículo 17 do capítulo 21. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Olha que coisa bonita. Jesus poderia, e eu creio que Pedro estava esperando isso, que Jesus ia chegar para ele e falar: Pedro, tu me decepcionou. Você é o líder deles. Você é aquele camarada que me confessou que eu sou Cristo, Filho de Deus vivo. E você tinha falado que todo mundo ia me negar e você não. E você me negou, Pedro. Estou decepcionado com você. Jesus não faz isso. Né? Eu sempre brinco, mas é uma verdade. Eu creio que Pedro estava sofrendo de uma enfermidade emocional chamada síndrome do canto do galo. Porque ele tinha negado Jesus e o galo tinha cantado. Eu acho que toda vez que o galo cantava, Pedro lembrava: ai, eu neguei o Senhor. Se ele pudesse, ele ia mandar todos os galos da vida, né, gente? Mas Jesus estava lá para curar o Pedro das suas emoções interiores. Né? Jesus lida com a frustração de Pedro, primeiro questionando o seu amor. Jesus só queria saber se Pedro o amava. Não queria saber por que ele negou, por que ele estava com medo, por que ele desistiu do ministério. Jesus só queria saber: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes, né? Para ter certeza disso. E veja que as 3 vezes que Pedro responde, Jesus fala: pastorei as minhas ovelhas. Olha que coisa. Jesus não fala assim: então Pedro, volta, você vai estar em disciplina, vai ficar 6 meses no banco, e depois eu vou ver o que eu faço com você. Não. Eu só quero saber se tu me ama. Tu me ama mesmo? Então você está apto para pastorear as minhas ovelhas.
Então Jesus lida com a frustração de Pedro, questionando o seu amor. Jesus lida com a frustração de Pedro, comissionando o ministério pastoral. Jesus lhe dá o ministério. Pedro, a partir de hoje você vai ser pastor. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Lembre, Pedro, as ovelhas são minhas, mas você será pastor. Pastoreie, cuide das minhas ovelhas. Eu só quero saber se você me ama. Então não importa quantas vezes você tenha desistido, Jesus não desistiu de você. Se você está com medo, Ele lhe trará confiança. Se você estiver incrédulo, Ele lhe trará fé. Se você desistiu dele, de si mesmo, Jesus te reconduz ao começo e te dá uma nova oportunidade. Porque jamais desiste de nós. Lembre-se disso. Lembre da música do Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você. Ele conhece o teu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. E você também não desista de você, porque Jesus não desistiu de você. Oremos. Deus, muito obrigado, porque tua palavra não é apenas fonte de ensino, mas ela é viva e eficaz. Muito obrigado pelo teu amor que não nos abandona, que não desiste de nós, a despeito das nossas falhas, dos nossos tropeços, dos nossos deslizes. O Senhor continua nos amando e sempre disposto a estender a mão, a nos carregar no colo se for preciso e nos dar uma nova oportunidade. E nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor.